Hoje o Brasil amanheceu com uma notícia muito triste, né? Uma notícia que deixou muitas pessoas consternadas, realmente mexeu com o país, né? A morte do Silvio Santos realmente é algo assim que marca, né? Várias gerações, né? Porque são inúmeras situações e tantas, como se fala de Silvio Santos, vem o filme na cabeça de muita gente, mas poucas pessoas sabem que o Silvio Santos ele serviu no Exército e ele tentou ser ali paraquedista, né, do Exército Brasileiro, né? Então é algo assim que pouca gente sabe. A gente vai falar um pouco a respeito disso daqui, porque nosso canal ele é voltado aí para geopolítica, né, para as áreas de defesa e áreas de nossa área aqui da parte militar. Então, vamos falar um pouquinho a respeito disso, né? Quando se fala realmente em Silvio Santos no Exército, muita gente às vezes se pergunta, poxa, mas será que isso é verdade? Será que realmente ele serviu mesmo no Exército, né? Então, a verdade, né, sobre esse passado paraquedista do Silvio Santos, inclusive está num documento oficial que foi publicado em 2009 no Ministério da Defesa, né, sobre a responsabilidade do Brasil. Olha só, então, realmente existe essa evidência de que ele realmente serviu lá em 1948 a 1949, né? Esse documento de 8 páginas, para vocês terem uma ideia, ele chamado de Informativo Aeroterrestre, que trazia, né, um editorial especialmente dedicado ao comunicador que hoje está falecido, né? Então ele fala o seguinte: nesses 64 anos de existência, a Brigada de Infantaria Paraquedista tem como característica a preservação de suas místicas e história. Dentre embustes e histórias verídicas, o nome sempre mexe com a curiosidade quando se fala em Brigada Paraquedista, Senhor Abravanel, ou melhor, Silvio Santos. Na história do Mundial, a gente sabe que tiveram muitas figuras que serviram o Exército, Elvis Presley, o Príncipe Harry, né? E tantos outros aí estiveram as fileiras defendendo o seu país. Mas Silvio Santos, ele realmente tinha essa intenção de seguir na carreira militar, mas os planos na carreira militar para ele não foram vezes, que muitos às vezes sonham em ser policiais militares, sonham em ser bombeiros, tantos outros aí às vezes querem trabalhar aí nos especiais, e tantos aspiram a isso e acabam ficando aí no meio dos treinamentos, acabam ficando passando nos efetivos cursos e concursos, né, se a gente pode dizer dessa maneira, né? Porque muitas vezes, né, pessoal, às vezes os planos que nós temos não são planos nossos, são planos, o plano está muito além disso, né? Eles são planos de Deus, né? E realmente aí está uma foto do Silvio Santos fardado, como algumas que já passaram, e realmente caracterizou que ele serviu as fileiras do Exército Brasileiro como, vamos dizer assim, como paraquedista. Então, é realmente uma passagem interessante, importante, que vai ficar na memória de todos os brasileiros, né? Muita gente falando a todo momento, mas é algo assim que vai eternizar aquilo que ele sempre fez, de forma muito com muita dedicação, né? Era o homem da mente milionária, a gente sempre fala isso daí, né? O homem que em tudo que se tocava virava ouro, né? Então realmente ficou, né, essa marca, né? Muita gente falando inclusive eu recebi muitas mensagens pela manhã, o pessoal falando, olha, ele foi paraquedista, tal, né? A gente já tinha muito tempo, né? No próprio Instagram a gente já tinha falado alguma coisa sobre isso, então ficou aí
passagem dele pelo Exército Brasileiro. E ainda estava verificando esse artigo, né, que está na Sociedade Militar, e falava o seguinte, uma das partes, né, falava, a escola ainda estava em processo de implementação e não formava paraquedistas na época, mas mesmo assim ele queria ser, né, ainda a dúvida está, portanto, desfeita, né, Silvio Santos realmente serviu entre os paraquedistas, mas jamais teve a oportunidade de abandonar uma área, uma aeronave militar em voo, ou seja, ele não realizou o salto, né, ele não fez seu salto, mas vai saber, né, qual que eram os planos de Deus para ele, né, quais serão os planos de Deus, né, muitas vezes não era para ser, né, pessoal, quantos policiais, você que está assistindo agora aí, que queria ser policial e de repente você fez todos os trâmites, passou por várias fases aí no concurso e não conseguiu, né? E o Silvio Santos realmente ele também não conseguiu realizar saltos, né, de paraquedas, ele não conseguiu efetivamente se incorporar como paraquedista do Exército Brasileiro. Então, é aquilo. Que eu falei, né? Às vezes os planos que você tem não são efetivamente aqueles planos que você quer fazer, né? Muitas vezes o camarada entra, às vezes, na instituição, trilhando um caminho, chega, às vezes, certo ponto, fala, não, segue outros caminhos, né? Acontece muito isso daí em várias áreas, né? A gente está acostumado muito a ver no nosso meio militar acontecer isso daí, em que, às vezes, recrutas aí, o cara chega com aquele gás todo, né? E, de repente, nos primeiros passos, nos primeiros inícios, começam a acontecer algumas dificuldades, algumas situações, e, às vezes, o camarada fala, pô, isso aqui não é para mim, né? Isso aqui não é para mim, e eu vou seguir outros caminhos, né? Vou aí traçar novos trilhos, e aí, muitas vezes, o camarada, ele fica bem sucedido, inclusive, em outras áreas, que é o caso do senhor Abravanel, né, o Silvio Santos. Mas é que eu sempre falo, né, você entrar na área militar, você entrar na carreira policial, é um sacerdócio, não é para o camarada entrar na carreira militar para ficar milionário, bilionário, não é isso, né? Muitas pessoas que até, às vezes, no dia a dia, a gente encontra por aí pessoas empresários, né, grandes empresários, e o camarada até fala, eu queria ser policial quando eu era mais novo, mas eu não consegui, né? Até estava falando com o diretor de uma agência bancária muito famosa aqui em São Paulo, e ele falou para mim recentemente que ele queria ser policial militar e não conseguiu. Então, são coisas da vida, né? Então vai ficar marcado essa questão do Silvio Santos, que passou aí pelas fileiras do Exército Brasileiro, né? Valeu, pessoal. Obrigado.